ele entra em todo jogo com cartão amarelo. Com cartão amarelo com a torcida, com o torcedor. E eu acho que é muito importante na composição desse cenário lembrar que existe um ambiente político também efervescente no Flamengo. O Flamengo tem eleição. E então qualquer barulho se torna um jogo com cartão amarelo. Com cartão amarelo, composição desse cenário, lembrar que existe um ambiente político também efervescente no Flamengo. O Flamengo tem eleição. E então qualquer barulho se torna um estrondo. Apesar de saber que o Flamengo não deveria ter perdido da forma que perdeu para o Vasco e que o Flamengo, com um time misto, empatou ontem com a Portuguesa. Eu entendo tudo isso. Só que entendo também que, calma, gente, calma. Né? É um trabalho que ainda classifico como um trabalho que começou há pouco tempo, demorou a pegar, quando pegou, deu título e ainda teve uma parada para descansar os jogadores. E o Rogério fez pouquíssimos jogos, entre aspas, pós-férias, pós o título brasileiro e um período de descanso para os jogadores. Já está com esse barulho todo e isso me preocupa. O que preocupa é somado ao ambiente político. Se não derem força, moral, respaldo, amparo, as coisas podem se complicar. Zé Elias, você acha que tem motivo para fazer essas críticas em cima do Rogério? Você concorda com esses pontos, principalmente Arão? Vale lembrar que foi com essa mudança que ele consegue o Campeonato Brasileiro, conquista, e a questão do Gerson, que aconteceu no jogo contra o Vasco, onde ele não tinha o Arrascaeta. Eu acho que o Flamengo ganhou o campeonato porque o São Paulo perdeu, né? Isso que para mim é o que marca, né? O Flamengo não teve culpa, aproveitou, mesmo não jogando, não apresentando um bom futebol. Eu acho que tem muitas coisas aí a serem discutidas, né? Nas questões táticas eu concordo em algumas partes, por exemplo, o Gerson. Né? E tudo isso, além das outras partidas, mas por mais que o Flamengo esteja por cima, por mais que o Vasco esteja lá embaixo, é um clássico. Perder o clássico, não vale nada. Vale sim. Vale, começa apesar, os torcedores enxergam de outra forma, porque os torcedores acham que pela capacidade, diferença técnica é obrigação e tem que ganhar com uma certa tranquilidade, embora futebol não se decida fora do campo e sim dentro do campo. Né? O que nós vimos no jogo contra o Vasco, eu concordo um pouco com a torcida. Quer dizer, faz o simples. O momento do Rogério é de fazer o simples, não é de inventar. Não vou mexer na estrutura da equipe, vou deixar, vem cá, saiu, ô Vitinho, entra. Pronto, é você que vai jogar. Não precisa ficar inventando. Aí coloca o Gerson aberto para o lado direito, você põe o Everton Ribeiro do lado esquerdo, ou seja, você modifica tudo para poder testar os Mas estadual não é para isso? Não, eu até entendo que o estadual, mas assim, com todo respeito, é bom para testar contra a Portuguesa, contra o Volta Redonda, com todo respeito a esses times. Não tenho nada contra e nem todos desrespeitando. Mas contra o Vasco você tem que ganhar, Bruno. Contra o Vasco você tem que entrar, ganhar o jogo da forma simples, tranquila e acabou. O que pesa para o Rogério? Ele jamais convenceu. Quando ele chega no Flamengo, todo mundo acha que ele ia transformar todo mundo achava, né? Que ele iria transformar o Flamengo do Domi no Flamengo do Jorge Jesus, porque o trabalho dele no Fortaleza era um bom trabalho. Só que existe muita diferença entre você trabalhar no Fortaleza e trabalhar no Flamengo. Existe muita diferença entre você ser admirado pelos jogadores do Fortaleza e no Flamengo você ser questionado, como o Gabigol sempre questionou e deixou muito claro isso todas as vezes que saiu. Né? E o futebol não foi aquele esperado. O Flamengo, mesmo ganhando, não conseguiu ter aquele futebol esperado do Jorge Jesus. Ele foi eliminado, ele perdeu para o São Paulo, na última partida foi campeão perdendo para o São Paulo. Se o Inter tivesse feito um golzinho ali, o Flamengo seria vice. Então todos esses fatores ajudam. E aí o Rogério, no jogo contra o Vasco, onde todo mundo achava que ele iria fazer um bom jogo, o time vai mal, ele inventa determinadas coisas, a torcida se sente no direito de cobrar. E eu acho que em determinados aspectos sim. Em relação a Arão, ele só colocou o Arão ano passado porque os dois jogadores que foram contratados não passavam de segurança e o Natan não foi bem. E essa história do Natan ser colocado, partir, né? Ser contratado pelo Red Bull. E aí depois o Rogério vem a público e fala assim: eu gostava dele. Desculpa, se você gostava, libera um jogador mais velho e fica com um jogador mais jovem, porque você consegue trabalhar e ter uma rentabilidade lá na frente, especialmente pelo momento que o Flamengo vive. Né? Então tem uma série de coisas aí que são faladas da boca para fora apenas. Né? E a torcida hoje não tem como, a torcida não é boba, os torcedores sabem, entendem, tem uma série
série de fatores aí, os caras estudam, os caras vivem para isso, para cornetar. Mas tem uma esquizofrenia aí para também a cada semana mudar de opinião, que eu vou te contar, hein? Mas sabe qual é o problema, Bruno? É que é o seguinte, os torcedores e o Brasil, e de uma forma geral, as pessoas ainda não conseguiram desassociar, né? O Rogério Ceni, jogador, conquistador de títulos, jogador importante, do Rogério Ceni começando um trabalho como treinador. Então, quando você olha o Rogério Ceni, você espera, pô, Rogério Ceni, ele foi um jogador sensacional e tal, mas ele está começando como treinador, então ele vai errar, ele vai acertar, como o Marra falou. Ele está testando no campeonato estadual. Eu também acho. A pré-temporada do Flamengo foi um período de treino e agora o estadual, ele está utilizando o estadual para fazer justamente os testes necessários para a Libertadores colocar em prática. Mas existem determinados momentos em que você pode fazer o teste, né? E em outros não. E eu acho que esse é o problema do Rogério nesse sentido. Mas eu acho que a avaliação em cima do trabalho do Rogério à parte, Rodrigo Bueno, a gente está vivendo um momento de esquizofrenia onde a cada semana você quer definir o futuro de alguém, como se o futebol fosse o Big Brother, sabe? Que passa uma semana, você liga ali para eliminar alguém, que alguém tem que ser eliminado, e ele era o líder na semana passada e agora tem que ser o cara cancelado. E o futebol não é assim, gente. Isso vale para o Rogério, isso vale para o Abel Ferreira, isso vale para o Renato, que já caiu, isso vale para o Cuca. As pessoas longe do estádio, elas estão assim no Twitter, onde você cancela e dá like de uma hora para outra. E o futebol não é desse jeito, onde você simplesmente se fecha na sua bolha e se você não gosta, você não segue. Eu acho que os torcedores estão assim agora, de uma semana para outra, mudando, querendo cancelar ou eliminar se o cara não ganha um jogo. Bom, isso não é bem uma novidade do futebol brasileiro, né? Jogo meio que cultural nosso, mas piorou. Intensa. Mas piorou. Sabe por que piorou? Porque não era feito com um cara que semana passada ganhava título. O Abel Ferreira ganhou título mês passado. Faz 6 dias o Rogério Ceni ganhou título. Essa cobrança sempre existiu, mas essa esquizofrenia de cancelar um campeão não existia desse jeito. Mas você pega, por exemplo, o Luxemburgo foi campeão paulista no Palmeiras sendo cornetado. Eu posso dar vários exemplos aqui, né? Tinha gente, o Filipão era campeão e era cornetado. Seleção ganhava com Parreira e era cornetada. O futebol brasileiro... O Filipão não era cornetado pela torcida do Palmeiras. Teve momentos em que ele era cornetado. Passagem não era. Até quando ele foi agora pela imprensa, não pela torcida. Não, parte da torcida eu acho que sim, já até questionava a contratação dele. E aí, ganhando, você vai fazer o quê? Você vai continuar tirando pedra? Mas, assim, eu quero dizer uma coisa cultural. E eu fiz uma reflexão a semana passada sobre o caso do Renato Gaúcho, apurando sobre a saída dele e tal. Essa nova regra do futebol brasileiro, de, em tese, ter um limite de até 2 treinadores para o brasileiro, talvez precipite um pouco mais demissões ou discussões sobre saída de técnico nessa reta final de estaduais. Pô, se tem que trocar, troca agora. Isso serve para o Abel, serve para o Rogério, serve para o Mancini. Talvez tenha tido uma pequena colaboração na saída do Renato. Pô, agora tem uma hora do calendário brasileiro que é melhor você trocar. Para o técnico e para o clube sair agora, resolver, não tá legal, o casamento não tá bacana, vamos antecipar esse negócio. Não vamos deixar chegar até o brasileiro. Agora, sobre o Rogério, é o seguinte, uma das críticas ali é o Arão. Para mim, a grande assinatura, o grande cartão de visita do Rogério no Flamengo é o Arão. Se você coloca ali numa balança prós e contras do Rogério, treinador do Flamengo, o Arão é o grande acerto dele. Né? Como o Zé falou, que Gustavo Henrique, Léo Pereira não estavam sendo bons parceiros com o Rodrigo Caio, que sofreu com muita lesão. Ele achou ali uma parceria ali na zaga que culminou no final com o Campeonato Brasileiro. Aliás, nessa ponta eu discordo do Zé, né? O Zé disse que o São Paulo perdeu o campeonato, o Atlético perdeu, o Inter, que na reta final era líder, perdeu para o Sport em casa, o Inter também perdeu, quer dizer, outros times desperdiçaram a chance de abrir frente e ganhar, e permitiram ao Flamengo mais forte ser campeão. E eu também acho que hoje em dia, diferentemente do Zé, as pessoas já enxergam o Rogério como técnico. Em alguns outros lugares, talvez ali o Rogério, quando ele começou a carreira no Fortaleza, ainda tinha uma certa idolatria, a coisa do mito, do goleiro, o maior goleiro artilheiro de todos os tempos e tal.
Hoje, nem a torcida do São Paulo enxerga muito mais o Rogério assim. Já vê o Rogério como um técnico do mercado. O Rogério se vende assim. Ele fala como, sou profissional, vou ganhar, vou trabalhar. Ele tenta, até com algumas declarações mais apimentadas às vezes, forçar um pouco a barra numa relação com o Flamengo, tentando conquistar, cativar o torcedor rubro-negro. E não está dando certo, não está dando certo. O melhor o resultado que ele poderia ter era vitória atrás de vitória com o bom futebol. Porque ele ganhou a Supercopa e não convenceu. Ele está classificado, né? Tá indo, não vou dizer que está indo bem, né? Porque o começo do Carioca não era ele que estava treinando, né? Mas no Carioca ele tudo indica vai ser campeão, deve ser mais um título na carreira dele. Aí você vai ver, ele em poucos meses vai ter um brasileiro, né? Possivelmente um Carioca ou uma Supercopa. Aí você vai questionar, esse cara tem que ser demitido? Eu vejo por um outro lado positivo, que é a questão do desempenho. A gente não está analisando muito mais no futebol brasileiro só o resultado. Tem alguns times que precisam desempenhar, e é o caso do Flamengo. Então, a gente está vendo que o desempenho dele é bem parecido com o do Domi, certo, Mar? O aproveitamento é um pouco pior, mas é um time que até cria mais chances por jogo. É quase irrelevante ali, mas tem um pouquinho de vantagem aí para o time do Ceni. Era para ter tido mais paciência com o Domi, para o Ceni ser tão criticado quanto o Domi foi. Como é que você avalia, Marcos? Bruno, se revelou acertada a saída do Domi. Ainda que no primeiro momento você pensasse, mas está tão cedo, ele está convivendo com o fantasma do Jorge Jesus, calma, as coisas podem acontecer, mas se revelou porque ele também não teve uma assimilação muito fácil das ideias, né? Ou os jogadores não compraram a ideia, ou ele não vendeu tão bem assim, porque o Flamengo passou alguns momentos bem complicados. O Rogério, eu acho que ele demorou a encontrar a melhor solução, mas aos poucos ele foi encontrando. Eu não acho o time do Flamengo maravilhoso, eu acho que o Flamengo pode render mais. Com o time que tem, com os jogadores que tem, com o elenco que tem, o Flamengo pode render mais. Eu só acho também que às vezes a carga está forte. Acho que é preciso ter um pouco de paciência, porque a gente está vivendo um momento de jogo a cada 2 dias. A gente está vivendo um momento de dificuldade. O Rogério, ele não conseguiu as contratações